Gente, eu vou terminar agora o vídeo, porque aquele dia eu não consegui terminar. Só que eu tô um pouco gripada e rouca. Então, é porque é dia diferente, eu gripo muito fácil. Por isso que a minha voz tá um pouco diferente. Deixa eu ver onde que eu parei. Acho que eu falei do cartão de crédito, tá. Agora eu vou falar as coisas assim que me incomodam mais, que atrapalham mais a minha qualidade de vida, em relação à minha memória e como que eu fiquei depois desse problema. A primeira coisa é que eu não consigo reconhecer rosto de pessoas. De pessoas assim, que eu não conheço ou que eu não tenha nenhum tipo de vínculo. Por quê? Todas as vezes que eu vejo uma pessoa, para mim é como se todos os rostos fossem o mesmo, sabe? Porque eu consigo diferenciar as pessoas que têm o cabelo loiro das pessoas que têm o cabelo castanho, cabelo preto, essas diferenças assim, mas assim tem que ser uma diferença de tom grande também, porque se for tipo um cabelo castanho claro, castanho escuro, não tem como, né? E também, a pessoa tem um cabelo muito curto, a pessoa tem um cabelo muito longo, essas coisas eu consigo diferenciar. Eu consigo diferenciar também com mais facilidade os homens do que as mulheres. Porque as mulheres, elas se vestem e se tornam cada vez uma mais parecida com a outra. Aí faz harmonização facial, coloca preenchimento na boca, aí coloca cílios, coloca unha, coloca um monte de coisa. E aí acabam que ficam todas muito parecidas. E aí, às vezes, pequenos detalhes, por exemplo, cada pessoa tem detalhes específicos que eu consigo observar com mais facilidade, que é para mim conseguir diferenciar. Então, normalmente as pessoas, as mulheres, elas tiram esses detalhes que faz com que elas sejam diferentes uma das outras. E aí, sabe quando vocês assistem série coreana e que vocês olham e falam assim, gente, mas é o mesmo personagem que tá fazendo tudo? Eu tenho isso, assim, na vida, assim. A maioria das pessoas que eu não conheço, mas tem que ser pessoas, assim, que eu não conheço mesmo, porque se eu tiver algum tipo de vínculo, aí eu consigo pegar alguns sinais que diferenciam uma das outras. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu vou, por exemplo, no. Nossa, já falei exemplo 10 vezes. O que eu tava falando? É que a folha caiu no chão, eu perdi o foco. Tá. Aí, então, pra mim, o rosto das pessoas é como se fossem todos iguais, sabe? Eu não consigo ficar diferenciando fulano, ciclano. E aí, por exemplo, eu vou no médico, às vezes a gente vai no médico em outra cidade, no mesmo transporte. E aí, algumas pessoas sentam do meu lado. Eu, claro que quando eu entro, cumprimento todo mundo. E aí, algumas pessoas sentam do meu lado e a gente fica conversando. E aí, a gente conversa o caminho todo. Quando chega lá, aí a gente desce, cada um vai pro seu canto. Se eu encontrar com essa mesma pessoa lá dentro do hospital, eu não vou reconhecer ela. Mesmo tendo conversado, a não ser que ela tenha alguma coisa muito diferente que faz com que eu consiga diferenciar ela. Mas se ela for como a maioria das pessoas, eu vou conversar com ela bastante e quando chegar lá dentro, eu não vou conseguir lembrar que eu falei com ela. E aí ela vai chegar perto de mim, mas pra mim vai ser como se eu nunca tivesse conhecido ela. É claro que todo mundo que vem falar comigo, ou porra, não é danada, todo mundo que vem falar comigo, eu sou sempre muito simpática e receptiva para todo mundo, porque se eu não consigo diferenciar as pessoas, eu preciso ser assim. Na verdade, eu sempre fui assim, mas eu preciso ser assim, porque tem pessoas que eu conheço que eu não vou conseguir diferenciar, então às vezes eu não vou conseguir saber que é ela, entendeu? Então eu sou assim normalmente com todo mundo. Mas assim, aí se ela quiser voltar um assunto, provavelmente a gente não vai conseguir voltar ao assunto, porque eu nem vou saber que eu tava falando com ela, assim, que era ela. Eu posso até me lembrar que eu tava conversando, posso até me lembrar dos assuntos, que amanhã eu não esqueço tudo assim também. Mas eu não vou ficar lembrando que era ela. Eu não vou lembrar. Muito, muito difícil.
A maioria não. E aí eu vou dar outros exemplos. Por exemplo, eu vou na academia todos os dias. E aí quando eu vou, não parece, mas eu vou. Aí quando eu vou na academia, tem um determinado grupo de pessoas que fazem academia no mesmo horário. E aí, de uma certa forma, eu vou criando um vínculo. E aí algumas pessoas, na verdade eu não falo com ninguém, mas eu vou criando um vínculo porque eu observo as pessoas, a minha forma de aprender sobre as pessoas é observando. Então eu observo muito, eu observo todo mundo, eu fico olhando mesmo. Por quê? Porque eu preciso olhar para me aprender sobre essa pessoa, para conseguir diferenciar. E aí eu acabo aprendendo sobre elas. Existem pessoas, por exemplo, que têm a voz muito diferente, ou sei lá, que faz careta na hora de fazer exercício, ou que grita demais, que me chama mais atenção e que faz com que eu consiga diferenciar ela com mais facilidade. Se a pessoa também for muito bonita, ou se ela não for muito bonita e tiver alguma cicatriz ou alguma coisa, aí eu consigo diferenciar. Porque, normalmente, desses grupos assim da academia, eu posso colocar assim umas 5, 6 pessoas, e a maioria são homens, mulheres poucos, acho que só umas 2 que eu consigo diferenciar fora da academia. Então eu consigo diferenciar, e eu também não consigo saber todo mundo que treina comigo, não. Mesmo sendo uma cidade pequena, eu conheço, não no sentido de conversar, mas eu conheço, assim, consigo diferenciar uns 5 ou 6, por enquanto, né? Com o tempo vai aumentando. Mas aí, esses 5 e 6 são os 4 que eu consigo reconhecer fora da academia. Então, e aí eu tenho que continuar observando para conseguir aprender sobre essa pessoa, para criar algum tipo de vínculo, e aí eu conseguir diferenciar ela fora de lá também. Eu crio um vínculo com ela sem ela nem saber disso. Aí, para mim conseguir diferenciar ela, ou encontrar com ela fora daquele ambiente e conseguir diferenciar ela, porque para mim ali são todos iguais. E aí eu conheço alguns ali dentro, mas se eles saírem dali, eu não sei se eu estou conseguindo explicar, certo? Se eu sair dali, daquele ambiente, e eles também, eu encontrar com eles na rua, eu não consigo diferenciar. Pô, é fulano da academia. Eu não vou conseguir diferenciar isso. E deixa eu ver. Então, assim, existem algumas pessoas que têm um brilho muito grande, ou que tem alguma aparência com alguém que já me fez mal de alguma certa forma, que entra na minha mente, e aí eu consigo diferenciar mais fácil. Então eu já não gosto dela só de olhar, ou eu já gosto muito só de olhar. Mas assim, são poucos casos. Então, gente até da família, tá? Que eu não consigo reconhecer. Uma vez, eu vou contar uma história, que uma vez, uma tia do meu marido, eu conhecia ela, a gente já tinha conversado, eu já tinha ido na casa dela, já tomei café e tudo. E aí, aí depois disso eu passei uns dias sem ver, eram uns dias mesmo sem ver ela, sabe? Hoje faz tempo que eu não vejo, mas fiquei uns dias sem ver ela. E aí ela pegou e foi na minha casa. E nesse dia a gente tinha acabado de se mudar. Eu não conhecia ninguém na cidade, a não ser os parentes do meu marido. E aí ela foi na minha casa, e aí eu tinha recebido um homem para capinar. E aí esse homem tava lá capinando, aí ela chegou, e aí eu pensei que ela fosse esposa daquele homem, porque eu não me lembrava de ter conhecido ela, nem que ela era da família, eu nem me lembrava que eu tinha gente da família que eu conhecia lá. E aí ela entrou, aí eu, só pode ser a esposa desse homem, gente, porque que ela ia me visitar se eu não conheço, né? Aí eu chamei ela para entrar, levei ela lá aonde o homem estava capinando e a gente ficou conversando. E eu crente que os dois eram casados e os dois conversando. E aí eu ofereci café, mas nem chamei para entrar, nem chamei para sala, nem para nada. A gente continuou conversando lá fora mesmo. Mas aí passou muito tempo, acho que passou umas 2 horas. E ela ainda estava lá falando, e para mim, ela tá esperando o marido terminar para eles os dois ir embora junto, o marido chega. E aí ele foi lá, conversou um pouquinho também, falou, vamos tia, vamos entrar. Aí eu olhei assim, ó, eu não acredito que eu deixei essa senhora não era, tava
quente, não tava sol porque tinha sombra, mas estava quente. E eu nesse calor, e eu não. Aí depois quando. Ela entrou, a gente conversou, ela foi embora, deve ter pensado que eu era super mal educada. E aí, quando meu marido foi embora, eu, que tia que é essa? Aí ela, ué, a tia Rosa, que a gente foi. Não, acho que não podia falar o nome dela. Mas tá bom. Que a gente foi na casa dela um dia desse. Aí eu não acredito que eu deixei essa tia do lado de fora. E aí isso acontecia muito. Hoje eu consigo diferenciar bastante pessoas da família dele, mas essa tia eu não consigo diferenciar ainda. Se eu encontrar com ela na casa dela ou no meio do ambiente familiar, eu consigo diferenciar, mas se eu encontrar com ela na rua, eu não reconheço, porque ela é muito comum. E não é ruim ser como eu sou comum, só que ela não tem nada que eu consiga, sabe, focar para falar assim, é ela, é diferente, é ela, sabe? Então, essas coisinhas assim que acontecem. Então, para mim, resumindo o que eu tava falando, eu eu não consigo diferenciar, isso me prejudica, no dia a dia me prejudica muito fazer amizades, me prejudica muito para poder ter uma vida comum, porque como que você vai ser amigo de uma pessoa que você conversa meia hora e depois não vê de novo, sabe? Não vai reconhecer. Até em relação aos meus vizinhos, eu já moro anos nessa região. E aí eles, quer dizer, também são vizinhos da família do meu marido. Então eu conheço eles há um tempo já. Só que eu consigo reconhecer eles cada um na porta da sua casa. Só que se eu encontrar com eles, por exemplo, no centro da cidade, alguns eu não consegui reconhecer. Eu só reconheço quando eles estão lá, naquele ambiente deles. Eu não sei por que isso acontece, mas eu acho que é uma forma assim de prender, sabe, na minha memória. Sabe? Fulano mora nessa casa, eu vejo essa casa todos os dias, então aí eu consigo diferenciar. Mas se eu vejo essa pessoa fora daquela casa, eu não consigo. Então, por exemplo, se a gente se encontrar no hospital, eu não consigo diferenciar. Eu falo muito hospital porque é o ambiente que eu mais frequento, mas não tô ainda tão ruim assim. Mas é que também aqui não tem muito ambiente, né? Mas eu me perco. É que também não tem muito ambiente que não seja um hospital aqui. Não tem muito o que fazer nessa cidade. Então, eu não consigo diferenciar assim. E aí, algumas pessoas acham que eu sou snob, ou que eu não gosto de conversar, ou que, fulano me cumprimentou tal dia e não me cumprimentou hoje. Não, eu só não reconheci. Isso acontece muito, principalmente com meus clientes também. Porque normalmente eu não recebo os clientes, assim, eu converso com eles pelo WhatsApp e tudo, tem a pessoa para receber aqui. E aí ou meu marido recebe, eu mais cuido dos animais, que é o que eu gosto de fazer. Só que quando eu conheço, tem cliente que só fala com a dona, então eu tenho que atender. Tem cliente que, por exemplo, precisa de alguma coisa que só eu saiba explicar. Então, aí eu preciso ir e explicar aquilo para a pessoa. Então, aí a gente vai, conversa, porque eu falo muito, e a gente conversa bastante e tudo, e aí depois quando eu vejo ela em outro lugar, eu não me lembro quem é ela. E eu não saio falando para todo mundo assim, olha, eu não vou te reconhecer depois, ou eu tenho um problema de memória. Então, isso daí as pessoas devem achar assim que eu sou um pouco snob, mas eu não sou, eu sou apenas esquecida. E aí, falando dessa parte de cachorro, eu consigo diferenciar com muito mais facilidade os animais do que as pessoas. É, é claro que tem animais que vai uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, eu não tenho essa diferenciação, não vou conseguir diferenciar. Só que os que vão com muita frequência, eu reconheço, e reconheço inclusive até na rua. Então, eu tenho uma facilidade muito maior de decorar e gravar a forma de ser o rostinho dos animais do que das pessoas. As pessoas eu tenho muita dificuldade. Eu acho que é isso, acho que dá para entender. Deixa eu ver. Tá. Aí, para poder também uma continuação disso, eu também. Todas as vezes que eu assisto, isso daí também atrapalha muito, mas não a mim, atrapalha quem convive comigo. Todas as vezes que eu assisto uma série, um filme, eu consigo assistir várias e várias e várias vezes seguidas, porque eu não consigo memorizar, sabe?
Então, eu esqueço que eu assisti. Eu esqueço o nome do personagem, eu esqueço quem é casado com quem, eu esqueço essas coisas, esses detalhes. E aí, por exemplo, tem série que eu gosto muito, tipo Todo Mundo Odeia o Chris, aí eu assisto várias vezes seguidas, assim. Tipo assim, acabo de assistir a temporada, vou procurar no aplicativo, aí eu não acho nada, vou assistir de novo. Aí depois, vou assistir de novo, enquanto eu não achar alguma coisa que chame mais a minha atenção do que aquilo. E como normalmente eu gosto das mesmas coisas, o mesmo estilo de coisas, por exemplo, se é filme de terror, eu prefiro ficção científica. Então, quando é ficção científica, um filme que chama muita atenção, eu gosto e quero assistir muito. E aí, tá falando? Acho que, tá, da série, né? Então aí eu assisto várias vezes a mesma série. E aí, às vezes, o que acontece? Por exemplo, quando eu tô sozinha, eu posso assistir tranquilo várias vezes. Só que quem tá comigo não quer assistir comigo várias vezes a mesma coisa. E aí a gente faz assim. Quando é o meu dia de escolher, aí eu vou passando no aplicativo. Aí fica. Aí meu marido fala, a gente já viu. Aí eu passo sou de novo. A gente já viu. Aí ele tem que ficar me dando um resuminho sobre o que é o filme pra me perder. Nós assistimos o filme, por exemplo, que ele coloca, a gente vai lá e assiste. Depois, se ele quiser assistir de novo, eu posso assistir tranquilamente com ele, porque eu não vou me lembrar. Aí quando, por exemplo, igual Todo Mundo Odeia o Chris, eu assisto Um Maluco no Pedaço, outros que são séries mais antigas e que eu já vi muitas vezes. Eu pego e eu me lembro sobre o que é, eu me lembro mais ou menos como que é a pessoa, quem são as famílias e tudo, só que eu não vou me lembrar certinho dos episódios, eu não vou saber o que acontece no episódio, então todas as vezes que eu assisto tem a mesma reação. Então, se é pra dar risada, vou dar risada na mesma parte. Se eu não gostei, eu não vou gostar da mesma parte. E aí às vezes a gente tá assistindo uma série. Às vezes a gente tá assistindo algum tipo de série. E aí a série. É tipo quando eles. Deixa eu tentar me lembrar a palavra. Quando para de produzir. E aí depois passa um tempo e volta novamente. Quando acontece essa pausa, eu pego e aí eu tenho que assistir tudo de novo para poder me lembrar sobre o que é e a gente continuar por onde a gente parou. Quando ela dá aquelas pausas. Agora, quando assim, de um episódio para outro, a gente assiste aquele resuminho que eles sempre mandam. E se eu tiver alguma dúvida, eu vou perguntando. Tem alguns personagens que entram na minha mente mais fácil, só que. Ou então atores, às vezes o ator é muito famoso e eu conheço muito bem, eu gosto muito, e aí eu consigo me lembrar mais fácil. Mas normalmente quando eu tô assistindo a série, eu fico, por que essa pessoa tá aí se ela acabou de sair? Por que tal pessoa tá fazendo isso se ela já tava fazendo aquilo, sabe? Ué, mas elas estão brigando, elas são gêmeas, sabe? Pra mim, eu fico assim o tempo inteiro. Deve ser muito difícil assistir série contigo, mas. Outra coisa assim que acontece, tem acontecido que antes não acontecia, eu esqueci o nome das palavras, o nome do que eu queria dizer, nome de objetos principalmente, mas eu acho que isso vai acontecendo com todas as pessoas, assim, com o passar dos anos. Então eu acho que isso é comum mesmo acontecer. Só que, me incomoda bastante. Principalmente quando eu quero falar alguma coisa e eu não sei o que era que eu ia falar. Nossa, e eu então quando eu tô num assunto assim, que é um assunto muito bom, que eu tô gostando de falar e de repente, sabe, quando tá na mente, sabe, tá ali na pontinha, só que você não consegue se lembrar o que é, mas eu acho que isso acontece com todo mundo, com o passar do tempo, com o passar dos anos, as pessoas ficam cada vez mais esquecidas. E eu acho que o fato da gente ficar assistindo vídeos que são muito rápidos, né, sem muita paciência para assistir coisas muito longas, isso faz com que entra muita informação e aí você meio que fica, gente, é muita coisa, né, para a pessoa gravar. Então, é isso. Tinha mais coisa, que eu ia falar. Outra coisa que acontece também
Se eu tiver em um ambiente, por exemplo, vou pra uma festa, aí alguém, até que faz família, essas coisas, alguém briga comigo, ou dá uma má resposta, ou dá um tipo de, tipo, indireta, né? Eu nunca vou perceber. Não, eu não vou perceber de jeito nenhum. Você tem que ser direto. É aquele negócio de queria dizer alguma coisa, porque eu vou ser sempre direta. Às vezes a minha família fica, você tá jogando uma direta? Não, eu nem consigo fazer isso. Mas porque eu realmente estou falando aquilo. E aí, se a pessoa fizer isso, eu não vou perceber. E se a mensagem também que ela me mandar não for muito clara, eu também não vou conseguir entender. Então, por exemplo, se você, por exemplo, quer me pedir alguma coisa emprestada, mas não é direto, eu não vou entender. Você tem que ser direto. Olha, então, eu tô passando por isso, por aquilo, eu preciso disso. Se você não fala o que você quer, eu não vou entender. Eu não vou entender. Para mim, você só tá comentando. Então, eu também, se você, por exemplo, não gosta de mim, ou quer me provocar, ou de alguma forma, ou me dá uma resposta, ou me trata mal, eu não vou perceber. Claro, assim, que tem pessoas que traz uma energia, alguma coisa, para mim, que só de olhar eu consigo perceber. Sabe, tem pessoas que, não sei, tem alguma coisa ruim. Às vezes ela não é ruim, às vezes ela só tem alguma coisa ruim. Dizem que quando você tem alguma pessoa que tem algum determinado, que só de você olhar tem algum tipo de comportamento dela que você não goste, é muito porque de alguma coisa que você já viveu, não tem nada a ver às vezes com ela. Só que aí, nesse caso, eu consigo perceber. Só que eu falo assim, em geral, com a família, alguém tenta falar alguma coisa, não, você tem que falar, porque eu não vou entender, eu não vou entender. Se você contar uma piada, eu vou demorar muito para entender, e normalmente eu não vou entender, você tem que explicar. Então, eu acho que tinha mais alguma coisa que eu ia falar disso também. Mas eu não me lembro o que é. Então, isso daí é normal mesmo. Na verdade, meu pai também é assim, ele não entende muito bem também piada assim, ele demora para entender. Então, eu acho que isso é normal, é comum, mas eu sou um pouquinho mais lerda, assim, do que as outras pessoas. Mas também eu acredito que quando você não faria uma coisa, você não espera que as outras pessoas não façam. Então, como eu não sou eu nunca trato ninguém mal, então eu nunca vou esperar que alguém me trate mal. Como eu nunca tô com raiva de ninguém, então eu nunca vou esperar que alguém esteja com raiva de mim, a não ser que a pessoa seja direta e fale o motivo. Porque quando eu tô com algum problema, eu sou direta e falo o motivo. Quando eu paro de mandar mensagem, quando eu paro de procurar uma pessoa, é porque realmente já eu fiz de tudo e não deu certo, mas normalmente eu nunca desisto das pessoas. Se eu parar, se eu sumir, é porque eu realmente desisti de tentar criar algum tipo de coisa que a pessoa às vezes não quer. E outra coisa, assim, que é a última para finalizar, porque eu falo demais, é que todas as vezes que eu tô conversando com alguém, e aí, por exemplo, a pessoa tá falando demais, fala muito mesmo, e aí são muitas informações e muitas coisas para mim guardar, aí normalmente eu paro com uma palavra, alguma coisa que ela me falou, que fez ir com o pensamento para um outro lado. E aí eu começo a pensar. E aí eu tô pensando no que ela tá falando e ela tá continuando falando. E eu tô lá achando que ela, tipo assim, eu tô lá fechada nos pensamentos. Só que quando eu canso de pensar, quando eu já pensei tudo que eu já era pra pensar, eu, tipo assim, paro e aí eu começo a conversar com a pessoa como se a pessoa estivesse na minha mente entendendo tudo que eu tava falando. Então, sabe quando, pra mim, tudo que eu tava pensando era o que a gente tava falando, como se eu estivesse falando tudo que eu tava pensando. E aí, às vezes eu vou lá, a pessoa tá falando um monte de coisa, eu do nada venho com outro assunto, e aí a pessoa fica assim, achando que eu sou doida, né? Mas não, gente, eu não sou doida, eu só me perdi na história. Então é isso. Um motivo assim que eu quis gravar esse vídeo, eu quis mostrar esse meu lado, que eu acho que é um lado que muitas pessoas têm com o passar do tempo, porque
Eu acho que todo mundo, de uma certa forma, uma hora vai viver isso. Só que eu vivo antes do tempo, assim, porque todos nós queremos é envelhecer, é viver muitos anos. Então, quanto mais anos você vive, mais velho você vai ficando, mais você vai perdendo essas coisas, sabe? Tipo, esse negócio de interpretar com os outros dias. Você vai perdendo o nome de palavras que você quer dizer, esquecendo o que você estava fazendo. É normal, eu acho que isso daí acontece e vai acontecer com todo mundo. Comigo é um pouco mais sério hoje e também é um pouco antecipado, mas é algo que é uma sequela, sabe? É algo que aconteceu comigo e que acontece com várias pessoas também. Tem muitas pessoas que têm algum tipo de problema, um AVC, alguma coisa assim, relacionado ao cérebro, e elas ficam com sequelas assim parecidas. E aí é complicado para você se envolver com outras pessoas, é complicado para você voltar à sua vida ao normal. Porque, por exemplo, eu optei por continuar trabalhando, mas se eu fosse no INSS e eu falasse assim, olha, eu não consigo trabalhar, eu não consigo realmente trabalhar com pessoas, como que você consegue trabalhar com uma pessoa se demora uns 500 anos para você conseguir aprender sobre ela, quando você aprende sobre ela, você não vai conseguir entender o que ela está falando, sabe? Eu não tenho esse negócio para funcionar igual as outras pessoas. Tanto é que eu optei por trabalhar com animais. Então, eu não lembro do que eu estava falando, não, mas era alguma coisa. Às vezes eu acho também que um pouquinho é porque eu falo demais, né? Então é isso, gente. Eu quis fazer um vídeo pra mostrar um pouquinho de como que eu sou, o meu jeito de ser, as coisas assim, que algumas pessoas acham que eu sou um pouco doida, mas na verdade eu só sou diferente, sei lá. Nem lembro mais o que eu tava falando. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou bem longo, então pode ser que eu tenha que ficar dividindo ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, espero que vocês tenham gostado. E tchau, gente. Até a próxima.